Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de agora eu vou trazer um corte lá do canal Opina Porco, do Neto. É um cara que eu admiro muito, acho ele muito coerente em suas análises. E ele comenta um pouquinho da importância desse jogo de hoje, do Flamengo na Libertadores contra o Central Córdoba. E fala também sobre a contratação do Jorginho, uma importante contratação. Eu já adianto aqui pra vocês, parece que ele queria que fosse lá no Palmeiras, né? Mas brincadeiras à parte, vamos ver o que ele disse. E depois também eu dou a minha opinião. Tem o jogo do Flamengo também. Hoje o jogo do Flamengo, ele tem que ser uma espécie de resposta. Resultado barra resposta. O Flamengo tem que usar esse jogo como a vitória para subir na tabela, chegar na zona de classificação e também trazer uma resposta ao seu torcedor frente à Libertadores. Precisa. Flamengo, obviamente, chega com alguns desfalques. Eu acho que o Dela Cruz parece que nem viajou. Realmente, o cara joga muito bem, mas tá de vidro. Agora, aquela dúvida na zaga. Léo Pereira ou Danilo? Danilo. Nas três, coincidência ou não, nas 3 derrotas que o Flamengo sofreu na gestão técnica de Felipe Luiz, essas 3 derrotas tiveram a influência e falhas de Léo Pereira. Então, na minha cabeça, não faz... Foi 3 pênaltis que o Léo Pereira cometeu. Inclusive no jogo do Central Córdoba, né, vocês lembram que ele vai ali com a mão na bola. E agora no último jogo também contra o Cruzeiro, onde ele comete aquele pênalti. Muitos tentaram defender e tudo mais, mas pra mim foi infantil. O do Central Córdoba também. Pra mim ali foi uma questão de... Parece que o jogador não tá ligado no jogo. Foi essa a impressão que passou pra mim. Apesar de muitos acharem que não, que é do jogo ali, o pênalti que ele cometeu no jogo contra o Cruzeiro. Faz sentido você colocar o Léo Pereira em campo hoje, em um jogo tão importante. Hoje, galera, hoje o Flamengo tem uma final pela frente. A realidade é essa. E o Central Córdoba, com a vitória que teve dentro do Maracanã, vai chegar com os ânimos à flor da pele. Vai chegar com a confiança lá no talo. Os caras vão chegar muito confiantes dentro da sua casa. O Flamengo não pode dar espaço para falhas e erros. E aí, quando você olha o retrospecto das derrotas e a participação de Léo Pereira, meu amigo, é banco. Mas colocar o Léo Pereira no banco vai fazer com que a gestão do Felipe Luiz perca confiança? Muito pelo contrário. A gestão vai ficar mais confiante, porque ela vai entender o rigor das escolhas. Todo mundo fica com essa impressão, né? Até o caso aí do Neto, que é torcedor do Palmeiras, e os torcedores do Flamengo, até me incluo nessa, a gente fica um pouco ali com essa impressão do Felipe Luiz. Já falei um pouco aqui sobre, e vocês que me acompanham sabem, que determinada paciência com alguns jogadores e outros jogadores assim não tem tanta paciência. Alguns jogadores têm tantas oportunidades, outros não têm tantas oportunidades, e o Neto começa a falar sobre isso. Será que é errado colocar o Léo Pereira no banco? Eu, por exemplo, acho que ele não vai colocar o Léo Pereira no banco. Eu colocaria. E entraria com a zaga Léo Ortiz e Danilo. Não só por essa falha que ele cometeu no jogo de domingo contra o Cruzeiro, não é por causa disso, porque eu acho que é uma zaga muito mais qualificada em saída de bola, em posicionamento. Talvez não seja uma zaga tão veloz, mas uma zaga mais experiente, com todo respeito. Aqui ao Léo Pereira, não tô queimando o jogador. Mas o Felipe Luiz, ele passa essa impressão que essa gestão dele de grupo, mas aí eu não posso queimar o cara, eu não posso tirar o cara. Até quem é torcedor de times adversários fica com essa impressão sobre o Felipe Luiz, né? Isso, e ele também não precisa ficar falando assim, você falhou, você tá indo no banco, não. É o seguinte, você já teve aí no último jogo, vamos fazer uma gestão de elenco, sabe, uma gestão de carga, sabe aquelas desculpinhas ali, de questão física? Então, é isso. Na minha opinião, Léo Pereira reserva, banco. E aí o Danilo, ele entra, né, até porque é um jogador com muito know-how de experiência. E por falar em jogadores do Flamengo, saiu aqui os valores da negociação do Jorginho com o Flamengo. Tava vendo lá no canal do Vini Casagrande, aí também teve outras mídias rubro-negras que divulgaram esse valor, muita gente falando em 20 milhões de euros, o que seria um valor muito alto, mas não, galera. Os custos para a contratação do Jorginho, aí falamos de salário, enfim, todos aqueles valores burocráticos que acontecem também na transferência de um jogador, eles são de 10 milhões de euros. Então, 55, 57, tudo depende de como tá o euro. Eu não sei como tá a cotação do euro hoje, a gente tá falando tanto em euro, deve estar por aí, entre 55 e 60 milhões de reais. Isso para os 3 anos de contrato. Ou 3 anos e meio, como estão falando. A gente não sabe se é 3 anos. Uns falam 3 anos, outros falam 3 anos e meio. Mas enfim, vai ser
esse valor. O valor, ele é confirmado. Cara, isso daí dá uma média de, sei lá, acho que 1,5, não é? 1,6 milhões por mês. Se a gente for pegar quase 60 milhões e dividir pelos 3 anos, nós estamos falando mais ou menos desse valor. 1, alguma coisa, 1,5, 1,6. Cara, é um valor bem singelo. Ô, louco, né? Mas tô falando. Felipe Anderson acho que ganha quase isso. Ele não tá rendendo nada. A gente até achou que ele iria começar a render, né? Mas não rendeu nada. Então, assim, entre você ter o Felipe Anderson e entre você ter o indicado ao Bola de Ouro, eu prefiro o Jorginho. Eu até acho que pro esquema do Palmeiras, hoje, seria um jogador numa estratégia tática que vai muito ao encontro do que o Abel pensa em estilo de jogo. Porque o Jorginho, ele é jogador de ligação direta, bola alçada. Entendeu? Então, como o Abel, ele joga numa transição rápida, é ótimo jogadores assim, que tem bom passe e bom lançamento. O Jorginho é assim. É por isso, talvez, até, que o Felipe Luiz pensa no Flamengo, com as linhas altas, numa transição mais rápida. Lembra que a gente falou ontem sobre os pontas? Então, é isso. E antes de terminar esse assunto, o sonho Cristiano Ronaldo acabou. Mas ele nunca... Agora eles vão falar ali sobre... Ele vai falar, né, sobre Cristiano Ronaldo e Palmeiras. Aí não é um assunto que nos interessa. Então, vamos voltar aqui. Ele falou ali sobre De La Cruz ser desfalque, tá? Ele fala ali no início do corte. E não, De La Cruz não será desfalque nessa partida de hoje. O Flamengo terá 3 desfalques. Que será o Everton Cebolinha, esse sim. Será um desfalque. O Gonçalo Plata, né, que já vinha sendo desfalque nos últimos jogos. E também o Matias Vina, que tá ainda se recuperando, mas já tá ali quase que numa fase final de recuperação. Então, muito em breve, o Flamengo, o Felipe Luiz poderá contar aí com o Matias Vina. Falando sobre o Léo Pereira, já dei mais ou menos ali a minha opinião pra vocês. Não é por causa das falhas do último jogo. Há quem acha que ele falha, há quem acha que não falhou. Pra mim, falhou, quanto Cruzeiro. Mas eu gosto mais dessa dupla de zaga, Léo Ortiz e Danilo. Eu sei que o Danilo, ele não, desde que ele foi contratado, ele não será um jogador para que o Flamengo coloque ele em todos os jogos da temporada. Primeiro, que isso é praticamente impossível. Segundo, pela idade dele e tudo mais. Então dá pra fazer essa transição, ele e Léo Pereira. E assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas hoje parece que pro Felipe Luiz, o Léo Pereira é titular absoluto. E aí eu não concordo. Eu acho que a dupla de zaga deveria ser Léo Ortiz e Danilo. Tendo o entendimento e a consciência de que o Danilo não poderá jogar todos os jogos. E aí a gente tem ali um Léo Pereira que também é muito qualificado pra poder entrar nesses jogos que a gente não puder contar com o Danilo. E falando sobre o Jorginho, que o Neto até disse ali que queria, né, ele no Palmeiras. Estou bem empolgada com essa contratação do Flamengo. Acho que é um cara que vai agregar muito. Se ele chegar aqui e jogar mal, eu vou ficar surpresa e decepcionada, porque eu tô criando uma grande expectativa aí do Jorginho com o Flamengo, porque é um cara qualificado demais. Vamos ver como vai ser essa adaptação do Jorginho aqui no futebol brasileiro, né? Vamos ver como será isso. Ele também, que é um jogador nesse padrão de Danilo. Danilo, Alexandro, são jogadores que são contratados, que não é pra jogar todos os jogos da temporada. É pra você ter ali, você reforçar o seu elenco, você ter um elenco cada vez mais forte, com jogadores experientes e com técnica absurda, né? Como é o caso do Jorginho. Mas realmente não adianta você achar que o Jorginho chegou e ele vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, meio de semana Libertadores, final de semana Brasileiro, porque ele não vai aguentar. Então, pra ter essa gestão aí, né? Como o Felipe Luiz tem feito na minutagem dos jogadores, e esses jogadores, com toda certeza, eles têm que fazer parte dessa gestão. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Primeiro, se você tá confiante, né, pra esse jogo de hoje contra o Central Córdoba, porque realmente é um jogo importantíssimo. Central Córdoba saiu daqui do Rio de Janeiro tocando funk, comemorando a vitória deles. E eu até hoje, tá entalada aqui na garganta, eu não engoli aquela derrota pro Flamengo para o Central Córdoba em pleno Maracanã, na Libertadores. Eu não engoli aquilo ainda. E eles saíram aí comemorando. Seria muito importante que os jogadores do Flamengo hoje entrassem concentrados e buscassem essa vitória hoje. Se o Flamengo hoje perder, e eu espero que isso não aconteça, vai deixar muito bem encaminhada a desclassificação na Libertadores. A verdade é essa. Porém, se o Flamengo entrar sério, concentrado, se não der na técnica, não der na tática, vai ter que dar na vontade. Isso não pode faltar. Aí sim, o Flamengo pode muito bem trazer essa vitória pra gente continuar na briga pela classificação da Libertadores e talvez o Felipe Luiz tenha um pouco mais de tranquilidade para dar continuidade aqui ao seu trabalho.
É isso. Surgindo mais algum assunto interessante, vou trazer o vídeo aqui pra vocês. Caso não surja, a gente se encontra numa live pós-jogo. Eu vou fazer live hoje pós-jogo. Se tudo der certo, né? Mas eu devo fazer aqui uma live pós-jogo pra gente debater, independente de vitória, derrota e empate. Pra gente tá falando junto aqui sobre esse pós-jogo aí de Central Córdoba e Flamengo. Espero que a gente venha falar sobre a vitória do Flamengo, né? É isso, deixe sua opinião aí nos comentários sobre Jorginho, o jogo de hoje. Deixe seu like também, que é muito importante e é de graça, não paga nada e me ajuda muito. E a sua inscrição, porque estamos quase batendo aqui a meta de 7 mil inscritos. Eu conto com vocês pra gente bater essa meta o mais rápido possível. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!